Olá, gente, tudo bem? Eu sou Raiane de Oliveira Araújo. Hoje, a Islane e eu iremos fazer uma resolução de questões sobre o conteúdo de funções inorgânicas, trabalhando aí sobre bases e sobre sais, tá? O nosso preceptor é o professor Anderson Carlos. Nós fazemos parte do programa Residência Pedagógica no SET Zacarias de Góes, no subprojeto de Química. Gente, inicialmente é importante a gente ter a definição da base de arrênios, né? Nós sabemos que essas bases de arrênios são compostos iônicos formados por um cátion de elemento metálico ligado ionicamente ao íon OH-, que chama-se hidroxila. Então, com o ânion, né, hidróxido liberado pelas bases, já fazia parte da sua estrutura. Então, nós falamos que as bases sofrem dissociação em meio aquoso. Então, essa dissociação é a liberação dos íons já existentes, né? Ou seja, na dissociação de uma base, não há uma reação química com a água. Então, as moléculas de água, elas apenas cercam os íons presentes na solução. Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? O Na+, mas o OH-, a gente tem aqui o hidróxido de sódio, que é uma base, NaOH. Nós vemos aí um cátion de elemento metálico ligado ionicamente ao íon OH-. Tudo bem? Então, nós temos aqui outro exemplo, o cálcio 2+, mais o OH-. Gente, observem a carga que está presente no cálcio. Observe que nós vamos ter aqui o CaOH2, tudo bem? Observem isso. Nós temos aqui outro exemplo, que é o Fe3+, com carga 3+, e o OH-. Gente, é importante observar que a dissociação de uma base que apresenta mais de um grupo hidroxila, mais de um grupo OH-, ocorre em etapas, né? É comum haver mais de um tipo de cátion diferente na solução básica. Tudo bem? Então, nós temos aqui FeOH3. É como se nós cruzássemos e aí a carga do 3+ vai para baixo e a carga do OH- vai para baixo também do Fe. Observem isso. Então, minha gente, nós temos fórmulas e nomenclaturas para as bases. Quando nós temos base cujo cátion possui apenas uma valência, como por exemplo o NH4OH, nós temos a nomenclatura hidróxido de amônio, tá? Quando nós temos o ZnOH2, nós temos por nomenclatura o hidróxido de zinco. Então, o que nós podemos observar? Que a nomenclatura, ela segue exatamente isso. Nós temos o hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do cátion, certo? Então, nós temos aí que base cujo cátion possui apenas uma valência. Nos casos, nós temos aqui o hidróxido de amônio, o hidróxido de zinco. Ele segue a regra de hidróxido mais preposição de, mais o nome do cátion. Nós também temos outra situação para a nomenclatura de bases, que é quando nós temos uma base cujo cátion possui mais de uma valência. Então, neste caso, a nomenclatura segue hidróxido mais a preposição de, mais o nome do cátion de menor valência, mais o sufixo oso. Observem que este caso é para o nome do cátion de menor valência. Já na outra situação, nós temos a nomenclatura hidróxido mais a preposição de, mais o nome do cátion de maior valência. E neste caso, nós utilizamos o sufixo ico. Para ilustrar melhor, nós vamos dar aqui
alguns exemplos de como nós podemos utilizar. Então, nós podemos também indicar a valência por números romanos, tá? Neste caso aqui, nós temos o FeOH2 e nós temos também FeOH3. Nós temos uma valência menor e nós temos uma valência maior, tá? O de valência menor, como nós vimos, tem o hidróxido ferroso, terminando em oso, ou hidróxido de ferro 2, tá? Quando nós temos a indicação da valência por números romanos. Nós também podemos fazer essa nomenclatura considerando a valência maior. No caso do FeOH3, nós temos aí hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3, que é o NOx aí, dessa substância. No CuOH, a valência é 1, nós temos o hidróxido cuproso ou hidróxido de cobre 1, que é o NOx aí. Nós temos o CuOH2, que é de maior valência. Nós temos hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre 2. Beleza? Gente, diante de todas essas informações que nós já trabalhamos, que nós já discutimos, nós vamos fazer a nossa primeira questãozinha. Em relação ao estudo das bases, assinale a alternativa incorreta. A. Os elementos hidrogênio e oxigênio estão sempre presentes. Gente, é o que nós vimos. Nós temos aí o íon hidroxila e ele sempre vai estar presente, tá? Nas bases. Letra B. Possuem o hidróxido OH como único ânion. Verdade. Nas bases, né, nós vimos que são compostos capazes de dissociar na água, liberando íons, mesmo em pequenas porcentagens, do qual o único ânion é o hidróxido, é o OH-. Beleza? Na letra C, nós temos que possuem sabor adstringente. Isso é uma das características das bases. Sim, verdade. Na D, diz que sofrem ionização em meio aquoso. Opa, temos aí que ter cuidado. Nós vimos que elas se dissociam e não ionizam. Então, a alternativa que está incorreta é a letra D, tá? Na E, sofrem dissociação em meio aquoso, que também está correto, como nós vimos. Gente, a segunda questão é sobre a nomenclatura dessas seguintes substâncias, né? Consulte a tabela de cátions e ânions e dê o nome das seguintes substâncias. Na letra A, nós temos o KOH. O K é o quê? É o potássio. Então, segue a nomenclatura de hidróxido de e nome do cátion, beleza? Então, nós temos aqui hidróxido de potássio. Na letra B, nós temos o LiOH. O Li é o quê? É o lítio. Então, nós temos hidróxido de lítio. Na letra C, nós temos o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Olá pessoal, daremos continuidade ao vídeo, agora com a resolução de questões sobre os sais. Mas antes disso, devemos recapitular que, segundo Arrhenius, os sais são todas as substâncias que em solução aquosa liberam um cátion diferente de OH+, e um ânion diferente de OH-. Ou seja, ele não será um ácido, nem ao menos uma base de arrhênios. E assim como os ácidos e bases, os sais também estão presentes em nosso dia a dia. Como exemplo, que é bastante utilizado, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o bicarbonato de sódio, que geralmente utilizamos como fermento, o sulfato de magnésio,
que geralmente é utilizado como laxante, e entre outros sais. Acerca da nomenclatura, vimos que, basicamente, para nomear os sais, devemos seguir a demais regra, onde, primeiro, iremos colocar o nome do ânion, mais o di, e em seguida, iremos colocar o nome do cátion. Para o melhor entendimento, vamos analisar 2 exemplos. O primeiro, temos aqui que ao adicionar esse composto em água, verificamos que a prata, o Ag+, é o cátion e que o nitrato é o ânion. Verificando com a regra acima, podemos ver primeiro o nome do ânion, que é o nitrato, o di, e em seguida colocamos o nome do cátion, que é prata, ficando nitrato de prata. No segundo exemplo, temos outro composto, onde, ao ser adicionado em água, verificamos que o cátion é o sódio e o ânion é o hipoclorito, que ao analisarmos a regra acima, teremos primeiro o nome do ânion, que é o hipoclorito, o di, e em seguida o nome do cátion, que é sódio, ficando hipoclorito de sódio. E assim como esses 2 exemplos, muitos outros sais seguem a mesma regra quanto à parte de nomenclatura. Dando continuidade, iremos praticar um pouco com a resolução de algumas questões. A primeira dela, o enunciado diz: em água, os sais sofrem dissociação. Observe um exemplo. Neste caso, temos o cloreto de cálcio, que no estado sólido, assim como os demais sais, quando se encontra no estado sólido, eles são eletricamente neutros. Não possuem cargas negativas ou positivas, mas quando ele é adicionado em água e sofre a dissociação das cargas positivas e negativas, onde o cloreto de cálcio ele foi adicionado em água e formou-se o cálcio 2+, que é o cátion, e 2 ânions cloretos. Sabendo disso, a questão pede: escreva a equação que apresenta a dissociação dos seguintes sais, e é dado 2 sais. Na alternativa A, temos o cloreto de potássio, que no estado sólido se encontra neutro e ao ser adicionado em água, ocorre a dissociação dos íons, onde teremos o cátion potássio e o ânion cloreto. E assim será a equação de dissociação do cloreto de potássio. Na alternativa B, temos o sal fluoreto de alumínio, que quando sólido é neutro e ao ser adicionado em água, ocorre a dissociação dos íons, sendo eles o cátion é o alumínio 3+, com 3 ânions fluoreto. Sendo assim, essa é a equação de dissociação do fluoreto de alumínio. O enunciado da próxima questão: o cloreto de sódio, o NaCl, é um sólido iônico que apresenta alta solubilidade em água. As figuras apresentam 4 modelos distintos para descrever a solvatação do NaCl pelas moléculas de água, onde temos a figurinha A, B, C e D, onde a bolinha branca representa o átomo de hidrogênio, a bolinha vermelha,
o átomo de oxigênio. E a bolinha roxa, o cátion de sódio. Enquanto a bolinha verde, o ânion cloreto. E após analisar cada uma das figuras, ele pede qual das figuras representa corretamente a solvatação do NaCl pelas moléculas de água. E para a resolução dessa questão, devemos saber que a solvatação ocorre quando as partículas do soluto são envolvidas por molécula do solvente numa dissolução. E quando esse solvente for a água, a solvatação poderá ser chamada de hidratação. No caso do cloreto de sódio ou NaCl, quando dissolvido em água, irá ocorrer a dissociação dos íons, sendo os íons cátion, sódio e o ânion cloreto, em que os íons Na+, o sódio, e Cl- cloreto interagem de formas diferentes com as moléculas de água. E essa interação é representada pela ilustração ao lado. E ao observarmos a imagem, podemos ver que os íons Na+ interagem com o polo negativo da molécula de água, ou seja, pelos oxigênios, enquanto os íons cloretos interagem com os polos positivos, ou seja, pelos hidrogênios. Uma vez que os polos positivos tendem a atrair os polos negativos e os negativos tendem a atrair os polos positivos. E essa interação é mais conhecida como íon dipolo. Com isso, ao analisarmos cada uma das figuras, podemos concluir que a figura A é a que mais representa a solvatação do NaCl pelas moléculas de água. E a alternativa correta é a letra A. Com a resolução dessa questão, finalizamos a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato pelo grupo do WhatsApp. Tchau, pessoal!